Olá pessoal, professor Wander Andrade, vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Condominial, desta feita adentrando a nossa aula de número 6. Aula de número 6, onde nós deveremos abordar os deveres do condômino. Nós vimos anteriormente os direitos do condômino e veremos agora os deveres do condômino. Sim, o fato de você ser um condômino, o fato de você ser proprietário de uma unidade privativa e autônoma. Porém, o fato de que você também é proprietário de uma área comum, numa fração ideal que você vive em comunhão, em condomínio com demais moradores, lhe traz deveres e é sobre eles que nós iremos falar desde já. E vamos lá para o que diz o Código Civil. Esses deveres do condômino estão lá no artigo 1336, 1336 do Código Civil. Esses deveres são apresentados de forma sucinta em 4 incisos. No inciso 1, nós lemos: contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição contrária na convenção. Número 2, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Número 3, não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Número 4, dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e à segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Muito bem, vamos então desde já comentar em separado cada um destes incisos do artigo 1336. E começamos falando sobre o dever de contribuição, o dever de adimplemento, o dever de pagamento. Tem o condômino o dever de contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção, e esta obrigação certamente envolve não somente as cotas condominiais ordinárias como extraordinárias. O que devemos falar sobre isso, pessoal? Muito bem, inicialmente vamos lembrar que o Código Civil, ele traz aqui um caráter de uma norma dispositiva, ou seja, ele confere poderes à Convenção de Condomínios para estabelecer um critério, uma base de cálculo, na qual serão levadas em conta as cotas condominiais, ou seja, o valor que cada condômino pagará neste grande rateio de despesas, haja vista que a área comum, que é aquela que demandará manutenção, atenção especial, cuidado, zelo, guarda por parte do síndico, vai também demandar despesas para este fim. Essas despesas serão pagas, serão custeadas mediante um rateio e a cada taxa, a cada participação de cada condômino, nós denominamos de cota condominial. É a cota de cada condômino. Essa cota de condomínio ela pode ser única, idêntica para todos os condôminos, imaginando, por exemplo, que eu tenho um condomínio lá em que todos têm a mesma fração ideal, é um prédio com 120 unidades e todas elas têm 50 metros quadrados, há de se esperar, sendo o critério a fração ideal, que todos paguem o mesmo valor, não é isso? Muito bem. Contudo, pode acontecer de um determinado condomínio entender na sua convenção de modo diferente. E ele poderá estabelecer um outro critério. Por exemplo, ele pode estabelecer uma fração ideal para parte dos condôminos, uma outra fração diversa para outros condôminos. Por exemplo, imaginando que não tenha que ser equitativa a fração ideal. Contudo, o critério da fração ideal pura e simples, ele acaba apontando para uma equitatividade, ou seja, ele prevê, na verdade, uma equitatividade vista sobre a luz da proporcionalidade. O que eu quero dizer com isso? Vamos exemplificar, fica mais fácil de entender. Pelo critério da fração ideal, aquele que tem uma unidade maior paga mais, aquele que tem uma unidade menor paga menos. Então, se eu tenho uma unidade que mede 50 metros quadrados, eu terei
uma determinada fração ideal. Se eu tenho uma unidade que mede 200 metros quadrados, eu terei outra fração ideal e, por força disso, a minha cota condominial será proporcional. Percebem? E nesse sentido que a equitatividade que eu me refiro é que todos serão tratados de modo idêntico perante o critério da fração ideal. O que não impede que, mesmo tendo unidades de tamanho distintos, possa o condomínio, na sua convenção, disciplinar que todos pagarão a mesma cota condominial, haja vista que as despesas da área comum são únicas e singulares e idênticas em relação a todos. Percebem? Enfim, essa liberdade é dada pelo Código Civil em caráter dispositivo, porém, nada definindo a convenção, o próprio Código Civil já afirma que o critério será o da fração ideal. Ele é normalmente o critério adotado não somente pela lei, mas também até pelas próprias convenções que vêm reforçar o comando da lei, tá bom? Mas o dever de pagamento do condômino vai além disso. Ele envolve o dever de adimplemento, que é aquele dever que vai lhe conferir um direito, que é o de participar em assembleias, que é o de votar em assembleias, e que, na minha ótica, pessoal, não deve importar em mais restrições do que aquelas que a lei já lhe confere. Sabemos que o inadimplente das suas obrigações condominiais não pode participar, não pode votar, poderá ser cobrado extrajudicialmente, aliás, deverá ser cobrado extrajudicialmente, não pagando, poderá ser cobrado judicialmente, poderá ser executado. A dívida condominial possui caráter de título executivo extrajudicial, assim reconhecida pelo mais recente Código de Processo Civil, de tal modo que esse proprietário, esse condômino, poderá até mesmo perder sua unidade, tendo em vista o caráter propter rem, tendo em vista o caráter de obrigação real que repousa sobre esse tipo de bem. Então, para esse tipo de bem, não se aplica o caráter de bem de família, não tem a proteção especial do bem de família, não tem a proteção especial que nós encontramos lá na Lei 8.009 de 90, que é a Lei da Impenhorabilidade. Esse imóvel pode ser penhorado, pode ser executado, ele é a garantia da dívida. Daí porque convém que o síndico faça uma gestão muito adequada desta inadimplência, até para que salvaguarde, né, a saúde financeira do condomínio. Então, os deveres do condômino estão para com o pagamento das cotas condominiais ordinárias, que são aquelas associadas às despesas regulares, mas também ao pagamento das despesas das cotas extraordinárias, que dizem respeito a despesas outras que fogem ao comum, como aquelas destinadas para obras, como aquelas destinadas ao incremento do fundo de reserva, enfim, aquilo que se definir no âmbito daquela convenção ou no âmbito das tratativas feitas em assembleias de condôminos, para o qual destino será encaminhado aquela cota extraordinária, né? O segundo dever do condômino, está aqui no artigo 1336, é de não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Sabemos que nesse tocante aqui, o condômino tem o direito de fazer obras, ele pode aperfeiçoar, aprimorar, buscar uma atualização da sua unidade, deixá-la mais bonita, mais formosa, até para o fim de tentar comercializar ou valorizar tão somente, não importa. Fato é que há um limite nesse direito do condômino de fazer obras em sua unidade autônoma, e esse limite deve obedecer vários parâmetros. Primeiro, o parâmetro da segurança da edificação. Então, esse condômino não pode fazer uma modificação, uma reforma, uma alteração que, por exemplo, envolva a estrutura da edificação. Por esta razão, nós temos aí uma norma ABNT da mais alta importância, a ABNT 16.280 de 2014, que determina que quando um condômino vai fazer ou pretende fazer uma reforma, uma obra, um reparo em sua unidade, ele deverá primeiramente ter um projeto desta obra, ter um cronograma desta obra, e tudo isso deve vir assinado por um engenheiro, do qual ainda haverá juntada de um ART.
uma notação de responsabilidade técnica, sendo um arquiteto, um RRT, um registro de responsabilidade técnica, tudo para garantir que aquela obra, que aquele reparo, não envolve riscos para a segurança da edificação. Este um dever legal aplicado e definido para o condômino. Mais um dever que a lei se refere, né? E ainda, né, aqui talvez valha a pena falar um pouquinho da atuação do síndico diante de uma obra irregular. O que deve ele fazer, né, pessoal? Esse síndico, ele deve, quando muito, notificar este condômino, supondo que seja uma obra irregular, eventualmente até embargar o recebimento, a autorização para que materiais de construção subam para a unidade, adentrem ao condomínio e, em última análise, havendo real risco para o condomínio, esse síndico deverá mover uma ação judicial, chamar o departamento jurídico para que só o juiz, e somente ele poderá fazer isso, né, determine uma obrigação de não fazer, até que se tenha certeza, até que se tenha garantia de que aquela obra não coloque em risco o condomínio e está obedecendo parâmetros técnicos e legais relativamente à segurança daquela mesma edificação. Ainda sobre os deveres do condômino, né? Está lá no Código Civil o dever de não alterar a forma, não alterar a cor da fachada, conferindo, né, essas mesmas deveres para as partes e esquadrias externas. Então, pessoal, para que possa haver essa mudança de fachada, o Código Civil é muito rigoroso. Entende-se que as fachadas integram a área comum e, como tal, não pode um condômino fazer uma alteração unilateral, uma alteração do seu gosto, da sua predileção, sem que isso reflita a vontade da unanimidade dos condôminos. Vejam o rigor com que o Código Civil trata essa matéria. Para alterar uma fachada somente com o voto de 100%, o quórum que é exigido é 100% dos condôminos. E esta alteração de fachada envolve envidraçamento, envolve pintura e pode envolver também alguns aspectos da decisão da Assembleia relativamente ao conceito de fachada. Exemplificando, pode ser que a Assembleia entenda que um determinado padrão de envidraçamento, um determinado padrão de cortinas visíveis à luz da varanda, da área externa do que se denomina fachada, deva ser definido como padrão, e como tal, todos os demais condôminos deverão seguir este modelo, este padrão, haja vista o princípio majoritário, o princípio da maioria, segundo o qual todos os condôminos devem seguir essa mesma decisão. Ainda, se falando sobre os deveres do condômino, nós vamos chegar ao inciso 4º, que vai falar sobre dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade, à segurança dos possuidores ou aos bons costumes. É o famoso artigo 1336, inciso 4º, que sintetiza os deveres de vizinhança, os deveres do condômino para com os seus vizinhos, no que diz respeito ao fato dele se obrigar a respeitar o sossego, que é a tranquilidade, a salubridade, que é a saúde, e a segurança dos demais. E aí nós vamos ver vários exemplos, como já mencionamos, de uso anormal da propriedade, que é algo que não se espera. Seja produzindo barulho através de música, seja produzindo barulho através de instrumentos musicais, gritarias, algazarras, seja desrespeitando questões de saúde, como, por exemplo, tendo ali vários animais que não são cuidados, não são higienizados, não são tratados de forma adequada à luz das questões sanitárias, ou ainda, né, a segurança, que envolve aí, por exemplo, a entrada de visitantes, limite de entrada de visitantes, sejam em festas, seja na própria unidade autônoma, ou mesmo os bons costumes. Então, obedecer à finalidade, o princípio da finalidade, um dos mais importantes princípios do direito condominial, se faz aqui relevante quando falamos dos deveres dos condôminos. Também o artigo 1336, parágrafo 1º, ele vai afirmar
que o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito a juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Além disso tudo, pessoal, já vimos, portanto, que este condômino ele pode ser executado, ele pode ser cobrado, ele não poderá votar, ele não poderá participar em assembleia enquanto permanecer na condição de inadimplente, mas eu aqui faço uma observação. É lógico que eu não sou aqui, digamos, uniforme no que estou afirmando, há quem entenda de forma diferente, nós respeitamos o entendimento de nossos colegas. No entanto, o que eu vou falar aqui agora não é somente a minha opinião, mas é a opinião da posição majoritária da jurisprudência. Estou me referindo à não imposição de outras restrições ao condômino inadimplente que não sejam essas que a lei já outorga. A lei já confere uma série de restrições ao inadimplente. Já falamos sobre elas. Eu não posso outorgar mais. Há alguns condomínios que querem proibir o uso da área comum, que ele não possa usar a piscina, que ele não possa usar a churrasqueira porque está inadimplente, que ele não pode entrar na academia, que ele não pode usar o playground das crianças porque está inadimplente. Ou alguns condomínios chegam até o limite ou a conduta de cortar o fornecimento de água daquele condômino, isso quando tal se torna possível. Nossas recomendações é que isso não ocorra, não somente porque a jurisprudência é firme no sentido de entender que isso não é cabível, mas também pelo fato dessa mesma jurisprudência entender que quando o condomínio assim o faz, está agindo na linha do abuso de direito. Esse mesmo abuso de direito pode gerar dano moral e, naturalmente, que legitima esse condômino inadimplente que está sofrendo outras restrições que não aquelas previstas em lei, a ingressar na justiça, a mover uma ação contra o condomínio, a condenar o condomínio e este mesmo condomínio, além de ter que pagar, terá que promover uma ação regressiva contra o causador do dano. Muitas vezes o causador do dano é o próprio síndico, então são situações que podem e devem ser evitadas, segundo o nosso entendimento. Também, pessoal, o Código Civil estabelece para um tipo de condômino, que é aquele que nós denominamos de infrator contumaz, a possibilidade da aplicação de uma multa específica, uma multa que deve estar prevista na convenção, mas que, não sendo prevista na convenção, ela deve ser objeto de uma consulta à Assembleia. E a Assembleia de Condomínios, deliberando por um quórum de 2/3, poderá autorizar a sua imposição. Estamos falando da multa ao condômino, assim considerado infrator contumaz. O que seria esse infrator contumaz? Como o próprio nome está dizendo, é aquele condômino que saiu da normalidade. Ele começa a cometer várias transgressões, várias faltas, sistematicamente, repetidamente, reiteradamente. Então, é aquele condômino que coloca o carro fora da vaga, avança a vaga do vizinho, impede que ele possa fazer uso do seu direito de propriedade, mas não faz isso uma única vez, faz isso várias vezes. Aquele condômino que produz barulho, não faz isso uma única vez, faz várias vezes. Promove algazarras, festas além dos horários permitidos, desrespeita o limite de pessoas no salão de festas. Esse condômino que assim age, ele deve ser não somente advertido, mas ele deve ser multado. É lógico que a própria convenção já deve trazer um conjunto de penalidades, um conjunto de sanções, praticamente aquelas de caráter pecuniário, multa, para que este condômino se veja obrigado ao pagamento dessa mesma obrigação. Contudo, pessoal, sabendo que essas convenções, por vezes, ela tem ali os seus limitações também. Às vezes o máximo da multa prevista é uma cota condominial. O Código Civil vem em socorro às convenções, vem reforçar a força, a coercitividade do direito condominial, permitindo ao síndico que aplique uma multa a este condômino contumaz, infrator reiterado, de até 5 vezes o valor da cota condominial. Imagine, portanto, se a cota condominial daquele condomínio é de R$1.000, essa multa pode ser de até R$5.000.
Como o Código Civil fala de até R$ 5.000, nós entendemos que isso não pode ser aplicado de plano. O síndico não vai aplicar desde já uma multa no seu valor máximo de R$ 5.000. Não. Além dele ter que tomar todos aqueles cuidados, aquelas cautelas, no sentido de aplicar e cientificar através de uma notificação prévia, de um termo acusatório ao condômino, a conduta que ele está praticando, definindo ela faticamente, o fato cometido, e juridicamente o dispositivo da norma condominial que foi transgredido, portanto, tendo motivo de fato e tendo motivo de direito, levando esse conhecimento ao transgressor, deve-se dar esse conhecimento e, a partir daí, conferir-lhe um prazo para que ele possa justificar ou se explicar ou exercer, em última análise, o seu direito de defesa. Então, garantido o direito ao contraditório, garantido o direito à defesa, observado o devido processo legal, eu posso aplicar esta multa. Mas ainda assim, esta multa deve ser aplicada de forma gradual, de forma gradativa, em obediência ao princípio da proporcionalidade, sob pena dessa multa, mesmo tendo observado contraditório, ampla defesa, termo acusatório, ela vir a ser anulada por violação a um princípio. Portanto, recomenda-se sim que ocorra uma gradação, que ocorra um cuidado do síndico em penalizar primeiro com as multas da convenção, não sendo possíveis recorrer até mesmo à multa do Código Civil. E esse mesmo Código Civil, pessoal, quando ele fala da aplicação dessas penalidades, ele vai mencionar outras ainda sanções, tá bem? Outras ainda sanções. Nós vamos ter que falar mais adiante de uma categoria de condômino que ele vai além, né, deste condômino que deixa de respeitar as normas condominiais, deixa de fazê-lo e o faz de forma reiterada e repetida. Esse é o infrator contumaz. Mas eu tenho uma outra categoria acima do infrator contumaz, que é o condômino antissocial. O condômino antissocial. Nós voltaremos a falar dele, mas eu já quero aqui fazer um prenúncio do que vem a ser este condômino antissocial. O condômino antissocial, como o próprio nome está a dizer, é aquele que já demonstra, a partir do seu comportamento, a partir da sua conduta, a partir da sua incapacidade de convivência com a comunidade, o brutal e o total desrespeito às normas de convivência. É aquela pessoa que, a partir da sua forma de agir, de forma de viver e conviver, demonstra um desprezo pelas demais pessoas, demonstra um menoscabo pelas regras de convivência e, de alguma forma, insiste em fazer valer o seu direito de propriedade. É bem verdade que o direito de propriedade é garantido pela Constituição Federal. É bem verdade que o direito à propriedade não só vem estampado lá no artigo 5º caput da Constituição Federal, como também no artigo 5º 22, portanto, um direito fundamental, petrificado, reconhecido como cláusula pétrea na nossa Constituição. Contudo, não podemos enxergar o direito à propriedade como viam os romanos, que criaram o direito de propriedade. Segundo os romanos, o direito de propriedade era um direito absoluto. Em verdade, a própria Constituição Federal, quando cria o direito de propriedade, lá no artigo 5º 22, lá no artigo 5º 23, ela diz: a propriedade deverá cumprir a sua função social. E o nosso Código Civil atual, pessoal, diferentemente do Código Civil de 2016, que era um código muito mais individualista, um código que dava maior valor para a autonomia da vontade, esse novo Código Civil de 2002, ele tem já uma feição mais social, uma feição que valoriza a boa-fé objetiva entre as pessoas, que valoriza os princípios da ética, do respeito e da convivência e da harmonia. Por esta razão, conquanto o Código Civil, mesmo de 2002, não preveja a expulsão do condômino antissocial, nós vamos ver mais adiante que é possível, sim, a este condômino antissocial ser expulso. Mas antes disso, o Código Civil prevê
para esse condômino antissocial uma penalização, um sancionamento a maior, mais grave ainda do que este condômino infrator das regras da convivência, que o faz de forma contumaz. Diz o Código Civil que no caso do condômino antissocial, ele pode ser punido com uma multa de até 10 vezes o valor da cota condominial. Portanto, se estamos cogitando de uma cota condominial no valor de R$2.000, sim, há condomínios com valor de cota condominial até superior a isso, né? Eu tenho clientes aqui que pagam cota condominial de R$6.000, mas imaginando a cota condominial de R$2.000, imaginando uma multa de até 10 vezes o valor da cota condominial, esse condômino poderá vir a ser obrigado a pagar R$20.000 só de multa. Percebem? E tudo isso com a chancela da lei. Lógico que isso tem que ser submetido à Assembleia, tem que ser obedecidos os quórums, e sobre isso nós vamos falar mais adiante. Mas desde já, vamos lembrar, pessoal, que viver em condomínio envolve deveres, os deveres estão estampados no Código Civil e nada impede que a convenção de condomínio amplie, aumente esse número de direitos, crie mais direitos do que aqueles que foram previstos no âmbito do Código Civil. Ok? Muito bem. Nesse sentido, pessoal, nós estamos aqui encerrando essa nossa aula de número 6, deveres dos condôminos, e seguiremos já já com outros conteúdos relacionados ao direito condominial. Obrigado, até nosso próximo encontro.